Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Jai. Então aí, uma pergunta, outra pergunta para o Prabhupada. Quem é o guia das almas? Então ele responde, o guia das almas é Vishnu, que é o controlador, bem como o Senhor Supremo de todas as divas. O Senhor Supremo concede resultados às divas de acordo com suas atividades. A propensão das divas começa a trabalhar inspirada pelo Senhor Supremo, conforme suas atuações anteriores. A diva é o proprietário causador, aquele que faz, ou simplesmente o fazedor, enquanto o Senhor Supremo é o produtor, aquele que faz as divas realizarem suas atividades de acordo com os seus desejos. As divas tornam-se elegíveis para desfrutar as verdades, sendo dono de sua própria atividade, e torna-se apto para as atividades futuras, onde reside a propriedade da divindade no gozo de toda atividade e como o produtor de toda atividade e sua causa. O Senhor Supremo é o dispensador dos frutos, enquanto a diva é o desfrutador da atividade. O próprio Senhor dirige os devotos rendidos. As pessoas materialmente motivadas são dirigidas pela energia material. Bom, então na realidade, resumindo aqui o que o próprio Bhaktisiddhanta diz, Deus, o homem propõe, Deus dispõe. É mais ou menos esse ditado que existe, né? Ou seja, que na realidade tudo vem de uma fonte superior, né? E quando Prahlada Maharaj, ele, ao ser perguntado, né, por Hiranyakashipu, de onde vem a sua força, de onde vem o seu destemor, porque Hiranyakashipu estava impressionado, né, com o destemor, com a coragem de Prahlada Maharaj. Hiranyakashipu tentou matar Prahlada de muitas vezes, de diversas maneiras, né? E chega o momento que ele pergunta de onde vem isso, né? De onde vem toda essa força. Ele fala, a minha força vem da mesma, também de onde vem a sua força, né? Então a origem é a mesma, né? É Krishna, né? É como o sol ele não escolhe, né, onde ele vai entrar, né? Ele não pensa, eu vou entrar só na casa de uma pessoa que está cantando 64 voltas. Não. O sol entra na casa de quem canta 2 voltas. O sol entra na casa de quem não canta volta nenhuma. O sol entra na casa de quem comete atividades pecaminosas, né? É algo assim. O sol, ele é por isso que se fala, né, que um dos olhos de Vishnu é o sol, o outro é a lua. Ou seja, na realidade essa alegoria, né, que a gente entende, uma alegoria no sentido de que essa luz, que tudo penetra, que tudo vê, que tudo observa, né? Então a Hiranyakashipu, ele resolveu, então ele falou, essa força está nesse pilar aqui, nesse pilar? Ele falou, sim, tá. Aí ele foi, né, quebrar o pilar para ver se estava mesmo, aí se deu mal. Já aí sai Hiranyakashipu e a gente já sabe a história que aconteceu. Então, na realidade, de onde vem tudo isso, né? Vem de Krishna. Então, por isso, as pessoas, nós temos que entender isso é o básico, entender que nós somos completamente dependentes, endividados a uma força superior, que é Krishna. E na realidade, os semideuses, eles são agentes, né, de Krishna também. Ou seja, eles estão trabalhando para Krishna. Então não existe existe uma hierarquia, né, essa hierarquia, não existe nada assim solto, assim. Tá tudo como marcado, né? Então Krishna, ele está como nos mostrando que nós devemos depender dele, né? Aham sarvasya prabhavo matah sarvam pravartate itmata bhajante mam buddha bhava samavitaha. Então, nesse verso, né, do Chatushlok,
do Bhagavad Gita, Krishna diz: eu sou a fonte, né, da criação, né, tanto material quanto espiritual, né? Então, ekapati vibhuti, né? Ekapati significa um terço. Ekapati, né? Significa somente um terço dessa criação material, né? Ou, na realidade, Tripadi Vibhuti, três terços, ou seja, 3/3 são criação espiritual. Então, a gente entende que nós estamos na minoria, somos minoria. Então, viver nesse mundo material significa ser minoria. Então, quando a gente pensa, né, sei lá, a gente fala, né, o Raghunatha Das, né, Raghunatha Das Goswami, né? A gente vê a vida dele, né? Quando a gente vê a vida de Rupa Goswami, de Sanatana Goswami. Bom, eles que estão atuando, né, com o Sadakadeha, eles que são assim como a motivação da nossa prática, eles que escreveram Rupa Goswami, escreveram, né, a nossa literatura. Então, a gente olha isso e quando a gente vê onde eles estão, né? Eles estão, são manjaris, né? São manjaris no mundo espiritual, né? Bom, quando a gente vê esse da Bhaktivinoda Thakur, né? A gente vê ele, né? Essa grande personalidade, né? Essa própria Bhaktisiddhanta, né? Então, na realidade, quando a gente vê, quando nós percebemos eles assim nesses corpos, né, de Sadakadevas, né, que nos motiva tanto, nós sabemos que eles possuem um corpo espiritual, e a gente fica, né, como é isso? Que na realidade eles são maioria, né? Porque você vê o Prabhupada Bhaktisiddhanta, Bhaktivinoda Thakur, né? Então a gente pensa assim, não, Bhaktivinoda Thakur, né? Ele teve 13 filhos, né? E ele era um magistrado, né? E ele ainda assim escreveu mais de 100 livros, ele cantava 64 voltas, ele dormia não sei quanto, pouquíssimo, ele, enfim, comia muito pouco. Claro, aí você pensa, mas é Bhaktivinoda Thakur. Tudo bem, mas com o Bhaktivinoda Thakur existem milhares e milhares, ou seja, é muito mais populoso, né? Populosa essa associação do que nós possamos pensar. Tipo Jesus Cristo, Sócrates, sei lá, essas grandes personalidades assim, elas estão em maioria, são maioria, né? Nós somos a minoria, ou seja, nós realmente nós somos motivados pelo quê? Pelos nossos desejos, né, materiais, ou seja, nós somos guiados pela energia material. Então, se nós somos guiados pela energia material, nós somos mal guiados, né? E por isso, o Prabhupada Bhaktisiddhanta, ele explica, né, onde está a causa, ou seja, que a alma, ela simplesmente, ela está aí, né, como atuando num papel muito estranho, né, para sua natureza, esse papel de estar condicionado, né? Então ser condicionado é uma situação muito chata, né? Por quê? Porque você não pode realizar todo o seu potencial, né? Então, como eles falam, quando você quer condicionar um elefante, imagina, você vai condicionar um elefante. O elefante pesa, não sei quantos quilos pesa um elefante, ele é muito pesado, ele é muito forte, né? Mas eles condicionam o elefante simplesmente amarrando, né, uma corrente, né, no seu pé, desde pequenininho, né, a um tronco, né? Então o elefante ele percebe que ele não consegue sair. Então ele está amarrado no tronco, ele não consegue sair. E aí quando ele cresce, com toda aquela força, ele ainda fica, né, condicionado, né? Está condicionado. Então, se uma pessoa está condicionada, significa que ela está limitada. Ela não consegue, ela é condicionada a isso. Então, nós somos condicionados a quê? A nossa luxúria, a nossa inveja, a nossa ira, a nossa ilusão, né? A esses inimigos, né? Esses inimigos da entidade viva. Nós estamos condicionados a esses inimigos. Então, a gente não consegue sair disso, né? Então, se você acha que você não pode vencer sua luxúria, você acha que é impossível. Não, isso aí não pode, eu não consigo, né?
Quer dizer, por quê? Porque ninguém vence a luxúria, todo mundo é refém da luxúria, né? Esse é o grande mal que devora tudo, né? Esse é o grande inimigo, Krishna vai falar isso, né? Ou seja, que tudo devora, né? Mas quando a gente pensa, poxa, tem pessoas que saíram, tem pessoas que venceram isso, né? Então aí você começa a criar uma esperança, né? Mas você não vai conseguir sozinho, né? Não tem jeito, né? Mesmo que você seja um grande yogi, né? Como Sobaririshi, né? Que controlou tanta luxúria, imagina, ficava debaixo do rio, né? Meditando. Mas em algum momento ele se deixou levar, né? Pela mente. Então o que nós temos que pensar, né? Que todos esses condicionamentos, eles não são parte do nosso ser, né? Como diz Cicera Maharaj, são cogumelos, não têm raízes profundas, não fazem parte da nossa natureza. A gente, né? É como essa história, né, que contam, como uma lenda, né? Uma fábula, melhor dizendo, fábula, que se conta na fábula védica, né? Diz que tem um tigre, né, que ele... como é a história? Sim. O que aconteceu? A mamãe tigre, né, a tigresa, ela tem uma cria, né, o seu filhinho, né? Mas ela morre. Quando ela morre, aí o tigre fica lá na selva, todo no meio do mato, assim, todo desesperado, morrendo de fome. Quando vê, ele encontra várias cabras, né? E as cabras acabam adotando o tigre. O tigre começa a crescer, né? Mas o tigre, ele mama, né, nas cabras, né? Ele começa a comer coisas que as cabras comem, né? Começa a comer mato, assim, o tigre está ali, né? E de repente aparece um tigre grande, um tigre adulto, né, para atacar as cabras. Então ele vê aquela coisa toda e as cabras todas saem correndo. Só fica o tigre, que é um tigre jovem, que olha para o tigre grande, né? E o tigre velho, o tigre adulto, né, dá um rugido. E o tigre pequenininho fala... Mé. E aí o tigre grande assusta, mas ele fala... E o tigre pequenininho... Mé. Aí o tigre bota a mão na cintura. Que é isso, meu amigo? Você é um tigre. Você tem que urrar. Mas ele não consegue. E aí, de repente, o tigre vai lá e vê ele comendo grama. Aí o tigre fica muito injuriado, né? Aí pega o tigre jovem, leva ele lá, joga um pedaço de carne lá, aí o tigre começa a cheirar a carne, o tigre pequenininho, de repente ele começa a comer a carne. Assim. Bom, enfim, ele volta a ser tigre, né? Bom, então, na realidade, é mais ou menos isso. Ou seja, nós agora somos condicionados a ingerir coisas que nós... Ou seja, a aceitar coisas que não fazem parte da nossa natureza, né? Então, a alma, ela não nasceu para ser... Ou seja, a gente sabe que a alma não nasceu. Mas quando a gente fala que a alma nasceu, é só para a gente entender. E que ela não nasceu, né, para ser infeliz, ela não nasceu para ser limitada, né? Ela não nasceu para não ter conhecimento, para não ter eternidade, né? Então ela está numa situação assim muito desesperadora, né? Ela olha isso, não acredita o que está acontecendo com ela, né? Então é mais ou menos isso. A gente não consegue realmente estabelecer a nossa própria posição constitucional enquanto nós estivermos condicionados, né? Então, por isso, o que é o processo da Bhakti Yoga? É para você realmente sair disso. Ou seja, você encontrar o seu verdadeiro tesouro, né? Nessa alegoria também que Mahaprabhu explica, né? Que ele fala, uma pessoa é muito pobre, né? E ela fica procurando as coisas, né? Como para ganhar dinheiro, né? Ela tá correndo atrás de tantas coisas, em várias direções, para obter o seu sustento, mas ela embaixo da sua casa está um tesouro enterrado que ela não sabe, né? Mas ele fala essa alegoria, né? Ou seja, mostrando que nós temos esse tesouro dentro de nós, ou seja, nós temos a capacidade realmente
de desenvolver uma felicidade eterna, de experimentar um gozo supremo, né? Mas a gente se contenta com migalhas, com coisas realmente que a natureza material nos fornece, né? Então, por isso, o próprio Ocidente ele mostra para a gente onde está a nossa fonte, ou seja, onde está a produção de tudo, ou seja, quem realmente está entregando tudo é Krishna, quem está nos mostrando tudo é Krishna. É Krishna que realmente pode nos tirar dessa situação toda que agora a gente se meteu, ou seja, foi uma confusão nossa, né? Você pensar realmente que a matéria pode satisfazer os nossos sentidos, os nossos desejos, né? Ou seja, que tentar experimentar coisas, né? E a gente fica assim, tentando experimentar uma coisa aqui, experimenta outra coisa ali, faz de um jeito aqui, faz de outro jeito ali, e nunca dá certo. A gente pensa, não, a nossa felicidade ela está sendo adiada, né? Como convidam a gente para um jantar e o jantar nunca vem, só nos dão aperitivos, né? Te dão um aperitivo, você come um pouquinho, aquilo só aumenta a sua fome, né? Aí você come mais um pouquinho, te dão mais um pouquinho ali, né? Você não consegue, você experimenta uma coisa, mas isso não sacia, isso não vai saciar a sua fome, né? Se diz que um homem, né, somente um homem muito corajoso é capaz